eu sou Cláudia Mondelo e estamos aqui em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Gente, que delícia estar mais uma vez aqui com vocês. Eu tenho trazido tantas pessoas incríveis aqui com histórias bacanas. Queria muito que vocês me dissessem se vocês estão gostando, deixem aí recadinhos. Boa noite para vocês que estão no Instagram, aí ao vivo, manda recado também, dá um alôzinho que a gente adora isso. E se você tá no YouTube, não esqueça de se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal para você receber sempre notificações. E nós estamos toda sexta-feira, às 19 horas, com um programa novo, episódios novinhos para vocês. Vamos fazer, aliás, mês que vem, né, produção? 1 ano de podcast, olha que delícia. Já passaram por essa mesa aqui pessoas incríveis, com muitas histórias boas para contar. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Breton Santos e Kitchen Santos, esse nosso cenário maravilhoso da Breton. Convido todos vocês a virem à loja, porque é uma loja lindíssima. Sempre digo e não canso de repetir que a minha mesa de podcast é a mesa mais bonita de todo esse Brasil. Olha, gente, desenhada, lindíssima, maravilhosa, uma madeira, ó, de excelência. Mas vamos deixar de blá blá blá. Hoje eu tenho 2 convidadas, 2 arquitetas lindas, lindas de verdade. E olha, que fazem coisas lindas e tão cheias de novidade para contar. Vou trazer aqui Giovana e Yasmin, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Ai, que delícia vocês estarem aqui. Prazer é nosso. Muito bom. Olha só, não são lindas? E elas vão contar um monte de coisa, porque estão cheias de novidades, não estão? Vamos começar pelas novidades, vamos começar... Olha, eu acho que assim, para quem não conhece vocês, né? Giovana Quessaga e Yasmin Barja. Para quem não conhece, elas vão contar como que é trabalhar juntas. Como é que foi isso? Como é que veio, da onde veio essa união? Veio desde lá de trás da faculdade, sim, da amizade, de antes de faculdade. Conta um pouquinho pra gente como é que começou tudo isso. A gente se conhece mesmo já da adolescência. Agora, como que a gente se conhece? Sabe aquele amigo do amigo que sabe quem é? Que tava aí, junto às vezes numa tá festa. junto numa Sei. festa, junto em outra... sair para algum lugar com os amigos. Mas a gente se aproximou mesmo nos últimos 4, 5 anos. Sim, a né? gente virou sócia, a gente tinha outro escritório e a gente acabou se aproximando, eu Sim. e ela, né, por N motivos e ainda mais porque a gente também já se conhecia antes disso, né? Se identifica, né? Vai se identificando com a pessoa, isso é muito pela idade, bacana. pelo jeito, pela, Sim. enfim, por N motivos. Círculo de amigos ainda continuam muitos, né, daquela Continuam época. os mesmos até hoje e a gente resolveu trilhar esse caminho ainda mais juntas agora esse ano. E como é que foi isso para vocês se unirem, unir as forças profissionais mesmo, né? Teve um momento, isso foi acontecendo, teve um momento que vocês sentaram e falaram, olha, acho que a gente precisa realmente unir, abrir um escritório, trabalhar junto. Como é que foi isso? Foi algo natural, assim, que a gente não parou para discutir isso. A gente sentiu isso acontecendo, né? E acontecendo. E aí chegou a certo ponto que a gente falou, vamos ficar juntas? São fases, Sim. eu acho que são fases, né? Independente da fase que um ou outro esteja, a gente falou, acho que não dá pra você se programar muito, né? Eu acho que uma hora você sente. E Tá. a gente sentiu que era a hora, claro, sempre com muitos desafios, que nenhuma fase nova é muito fácil, né? Lógico. Então, mas foi bom, a gente tá amando essa nova fase e a gente acho que se uniu ainda mais, porque a gente, consequentemente, começou a ficar junto ainda mais tempo. Às vezes, ela quase mora na minha casa, Imagino. porque a gente também tá reformando um mega escritório, a gente dobrou o tamanho do que a gente já tinha num lugar super especial, que agora já vou falar, já tô falando aqui. A gente tá aqui nos nossos vizinhos, a gente vai ficar aqui em cima, no 14º Olha, andar. gente, elas vão ser vizinhas aqui da
Breton, da Kitchens, porque a Kitchens logo vai estar por aqui, que também é a nossa patrocinadora. Perfeito. E elas vão estar aqui no nosso prédio. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E vocês têm ideia para quando vai sair essa inauguração? Já estou esperando o convite, tá? Olha, tá todo mundo fazendo essa mesma pergunta, mas a gente pegou, como toda arquiteta pega a obra, a gente pegou no cimento, no cru, a gente não tinha nada, né? Zerado. Então a gente tá fazendo o que dá. Do zero. Casa de ferreiro, espeto de pau, a gente não tinha nem projeto, a gente só fez o piso elevado, as paredes, e aí agora a gente tá seguindo. Ou mais um mês, 2 meses, a gente acredita que vai estar aqui dentro com a nossa equipe já. E como vocês falaram, as coisas vão acontecendo. Então vocês vão indo e quando você menos esperar, já aconteceu. Perfeito. Não é? Da melhor maneira, a gente achou, inclusive. Tenho certeza que vai Num ficar lugar lindíssimo. maravilhoso, num ponto perfeito, do jeito que a gente quer, tá? O ponto é muito bom aqui, né? Sim. Vista para o mar, Perfeito, sim. andar alto, que eu já tô sabendo. A nossa vista Uma laje tá maravilhosa. Depois a gente vai muito convidar todo bom. mundo para inauguração. Tenho certeza. E já desejo desde já muito sucesso para vocês, viu? Obrigada. E cada vez continue mais, Obrigada. né? E me conta uma coisa, o que nessa parceria cada uma de vocês trouxe de mais valioso? Porque cada uma, vocês são muito unidas, já eram amigas, então isso quer dizer que vocês têm afinidade, sim, né? Mas isso não quer dizer que são iguais, muito pelo contrário. Eu acho que as coisas se complementam, né? E por vocês terem essas diversidades, cada uma trouxe alguma coisa, né? Para complementar essa sociedade. Eu acho, da nossa personalidade, a gente se complementa. É aquela brincadeira, sabe? Do Golden Retriever e do Gato Preto. Que cada personalidade tem um pouco. Eu sou um pouco mais pé no chão. Eu sou mais... Ela é bem mais organizada, mais sistemática. Eu já vou jogando o negócio e ela fala, calma, pelo amor de Deus, vamos... Então, eu acho que ter a sociedade também é um ponto bom por conta disso, né? Sim. Por mais que a gente divida a parte boa, também tem a parte ruim, tem a parte do administrativo, que obviamente as partes ruins também precisam ser divididas, né? E a gente, inclusive Exatamente. nessa parte, a gente realmente vê que a gente é parceira, né? Na parte ruim, estamos no ruim... Estamos no ruim, estamos junto no ruim, e no bom a gente também tá junto também. Exatamente então, a gente isso. se complementa em cada ponto. Assim. A vida não é feita só de coisas boas, né? Exato. E normalmente a gente vê quem é que tá ali do nosso lado mesmo, nos perrengues, né? Perfeito. Nas horas que precisam ser, nas horas difíceis que precisam ser decididas determinadas coisas. Perfeito. Porque na alegria é tudo muito fácil, Tudo muito né? fácil. Tudo E muito mais do que... Porque às vezes não basta ser uma pessoa muito boa profissionalmente, digo da Gi, né? A gente precisa combinar valores, Sim. princípios, Sim. que é a base de qualquer coisa, não só de uma sociedade, não só de qualquer de um relacionamento, é isso qualquer mesmo. convivência. E não só no trabalho, mas na base da vida. Então, nela, eu sei que a gente tem mesmos princípios, mesmos valores. Não é que assim, nunca vamos brigar. Possivelmente um dia a gente vai, mas... Calma, a gente sabe se resolver, sabe? Então, Sim. a base de tudo, eu acho que são os valores, são os princípios, são os objetivos. E a gente está os super objetivos alinhado também, né? totalmente com isso. É fantástico, é isso mesmo. E eu acho que assim, quando a gente se respeita, né? Perfeito. Tem um respeito também, sim, né? sim. Porque ninguém é igual a ninguém, ninguém muda ninguém também. Então não adianta querer ver no outro aquilo que você quer que o outro seja. Perfeito. Não, quando a gente gosta da pessoa, ou quer ela ali, né, pro nosso lado, seja num relacionamento profissional, pessoal, a gente tem que olhar também. Todo mundo tem seus valores, seus defeitos. sim. Não Sim, é? ninguém é perfeito, Mas sim. o bom disso, de vocês terem essas situações diferentes uma da outra, é que existe um equilíbrio. Como você falou, ela é pé no chão e você já voa mais, você já deixa correr solto. Isso é legal, porque tem momentos que ela precisa de alguém que faça ela voar. E momentos que alguém precisa brecar você. Muito, sim. Né? E é isso que é a complementação. Eu acho muito legal isso. E quando a gente enxerga isso no outro, casamento perfeito. E não é só... E a sociedade, a gente diz que ela é pé no chão não só no trabalho, né? Então, às vezes, a gente tá em outros assuntos, até fora do trabalho, e você fala,
mas por que você está pensando nisso? Volta aqui, né? Vamos voltar. Então, também estrutura a gente numa outra base, né? Não só na base do trabalho, mas na base da família, na base mental, na base entre outras bases, né? Então, também isso é super importante. Porque trabalhando juntas acaba ficando mais tempo, né? Entre vocês do que em casa, com a família. Sim. Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Né? Fora de casa, ali com as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Uma convivência boa, Sim. Flui. Sem dúvida nenhuma muito bom. A arquitetura é feita de técnica e sensibilidade, né? Todos nós sabemos, você aí também sabe, né? Como cada uma equilibra esses dois aspectos no dia a dia dos projetos, principalmente? Tá, equilibra, você diz... Técnica e sensibilidade. A arquitetura ela é feita disso, né? De você sentir e de você usar as técnicas que são necessárias para cada projeto, enfim. Sim. Como é que vocês, porque são duas, a gente já sabe que tem as diferenças. Como é que vocês equilibram isso no dia a dia? Nisso, na verdade, a gente é muito bem alinhada, porque os clientes sempre... mas... A gente tem, o arquiteto em geral tem uma fama que às vezes não é tão boa, né? Mas ele só deixou... não sabe executar. Ou que tá lindo, mas não é funcional. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Porque se vier um cliente que ele é recorrente, ele vai pensar, essa pessoa, as meninas da Friso fizeram um projeto muito bom, mas não ficou nem um pouco funcional. Não foi execuível, Né? Então, a gente precisa alinhar muito isso quando a gente vai projetar. Então, a gente sempre como que a gente vai executar isso? A gente nunca vai projetar alguma coisa se a gente não conseguir executar, não conseguir ver como que a dinâmica funciona, ou entender muito bem o casal, ou a família, ou enfim, quem seja. Pra gente, de fato, projetar uma coisa que seja bom pra ele, que tá pagando, que vai morar. E não necessariamente é o nosso gosto, né? É o gosto de quem tá pagando e de quem quer o projeto pra cara dele. Pra eles, né? Tanto que no nosso Instagram, se vocês olharem, qual é o perfil de vocês? Gente, vocês vão em tudo. Mescla. É uma mescla de tudo, isso. porque é importante também, claro. Se você perguntar, meninas, vocês têm um estilo definido? A gente gosta de alguns estilos em específico, mas a gente precisa projetar para quem vai morar também. Exatamente. E eu acho que, inclusive, o escritório que a gente tá fazendo agora é muito pensando também... Claro, vai unir a estética, mas a parte funcional do que a gente achava que sentia falta, né? Das outras vezes. Então, a gente precisou trazer isso porque aí facilita o nosso dia a dia, facilita Maravilhoso. quem vai morar, facilita quem vai trabalhar. Enfim. Quem é mais técnica, quem é mais sensível de vocês? Eu digo personalidade, eu sou um pouco mais técnica. De personalidade, sim. Eu sou mais sensível, assim. É isso que você falou. Eu sou muito mais racional. Eu não gosto que falem de mim, uma coisa que eu não fiz. Isso me deixa muito, extremamente magoada, assim. Mas a gente precisa entender que às vezes não tá sob o nosso controle. Sim. Né? São algumas coisas que eu trago pra Yas. E ela traz muito isso, que foi um pouco do que eu falei isso no começo. Ela fala, tá, mas por que você tá se preocupando com isso? Eu escolho bem onde gastar a minha energia. Sim, então, fantástico. Senão não vai adiantar, vou ficar me estressando à toa, né? Eu falo, vai valer a pena? E o nosso dia a dia é muito isso. criação, é muito... Se a gente não tiver com a cabeça fresca, a gente não faz. É verdade. Então, nesse lado é bom. Criação não dá pra sentar, não. Agora eu quero criar, vou criar o melhor projeto agora. Não dá. Você precisa estar naquele momento tanto tranquila, porque aí flui. E ainda mais levando em consideração exato isso, né? A arquitetura sendo uma técnica e uma sensibilidade juntas, você estando ali atendendo um cliente, sempre vai ter uma de vocês que vai mais para a parte técnica e a outra mais para a parte sensível daquela família, daquele cliente que você está atendendo, né? E isso é legal porque vai casando as coisas, né? Eu sempre falo que mais de uma cabeça pensa melhor, não é? E o bom de ter a sociedade, eu acho que também é isso, né? A gente, nesses momentos importantes, a gente sempre quer estar junta. Claro que o ideal é sempre a gente se dividir pra gente conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas a gente sempre, nessas etapas, a gente procura sempre estar bem juntas. Mas eu acho que isso é legal, porque se complementa. Com certeza. Às vezes você focou em alguma coisa que ele no briefing que ele tá falando que ela não e vice-versa. Porque cada um, não é? Você pode estar no mesmo momento, mas cada um tem sua própria percepção. Então, tem um olhar diferenciado pela mesma conversa, não é? Sim. É isso mesmo. E o escritório se chama Friso Arquitetura. Então, olha, você que tá aí nos assistindo, procura lá @Friso Arquitetura. Vocês vão ver
o que elas estão falando, que são muito ecléticas, atendem, né, todos os tipos de cliente. Mas é lógico que tem algum cliente que mexe, né? Aquele cliente você fala, ai meu Deus, que maravilha que apareceu esse cliente, porque é justamente isso que a gente gosta de fazer. Sim. O que seria esse cliente? Quem seria esse cliente? Ou qual tipo de projeto que esse cliente vai pedir para vocês, que vai deixar vocês assim vibrando? O que eu acho que vibra a gente, às vezes até não é nem no primeiro momento, mas é depois do projeto feito, quando a gente vai partir para a execução, aquele projeto que sai aquele execução, né, a obra que sai redondinha, exatamente como a gente fez o 3D, como a gente projetou. Pode ser um apartamento ou um escritório menor, não importa Não de metragem. importa. É saber que eles confiaram na gente desde o começo e seguiram ao pé da letra o que a gente fez. A gente está até entregando agora um apartamento aqui. Que longe de ser um dos maiores, mas tá assim, perfeitinho. Confiaram na gente de olhos fechados e seguiram porque em frente. assim, a gente já... Claro, falar que as grandes metragens não importam é mentira. Elas importam, assim como as construtoras importam, Sim. né? Que a gente também atua em bastante construtora. Alto padrão, enfim. Importam muito, mas é muito isso que ela falou. O cliente confiar de que a gente vai executar do melhor jeito. E aí ele falou, tá bom, então vai ser assim, vai ser... Esse que a gente fez tem 80 metros quadrados, mas ele ficou igual a 3D. Eles fizeram questão de ir aonde a gente indicou. Ele saiu inteirinho do papel, né? Foi dentro de prazo, fluiu, sabe? Ai, que lindo. Claro que envolve também a energia do cliente, Sim, o nosso dia a dia, acredito. porque a gente fala que a gente vira meio da família, né? Ah, Então a gente precisa né? disso Vira também. psicóloga da Tudo. família, vira tudo, porque tá ali dentro Sim. do dia a dia, precisa até, né, para Exato. entender. E a obra demora um tempo, né? A gente não consegue fazer o projeto rapidinho. A gente e sai. cria esse Não, tem uma relacionamento, a gente cria esse convivência. relacionamento desde o começo. E a gente sempre fala, o 10 centímetros a mais de braço do sofá importa. Então, se você quer ir, você pode ir onde você quiser, mas me chama pra gente só determinar a espessura do braço do sofá. É modo de falar, mas isso importa muito pra gente. Se você pagou o seu projeto, você não pode jogar fora o valor que você Você pagou. investiu, né? Então, a gente pode fazer juntos uma coisa. Eu tenho tanto pra gastar. A gente vai onde você consegue. Exato, Né? bacana Eu acho importante, isso. porque o ideal é sair como a gente projetou, sempre. É isso. E tem muitas pessoas até que não têm costume de usar, né, o profissionalismo de vocês, de um arquiteto ou de um designer, e porque acha que vai ficar caro, que o projeto, né, ou que a obra dele, o que ele vai fazer, um retrofit, seja lá o que for, vai ficar caro. Eu sempre falo que é muito pelo contrário, né? Porque ali, quando tem um projeto envolvido, um profissional envolvido, é muito mais assertivo. É isso. Não é verdade? E esse caro é muito difícil de ponderar, porque caro por quê? Você tem gente que prefere investir num planejado, tem gente que prefere investir nos imóveis, então às vezes consegue economizar de um lado e vir para outro. O caro, Sim. às vezes, é relativo, porque às vezes a pessoa dá tão valor àquela coisa que se torna barato, né? Exato. E a gente entender o quanto que a pessoa tem para investir é muito mais fácil. É isso que eu ia falar, né? A gente trabalha tanto até na hora de projetar, que a gente vai projetar para o cliente, a gente não fica engessado no nosso gosto, eu quero isso, vai ser assim. Não, a gente tá tanto na parte estética, depois também na parte de execução. Então, lógico, não é uma amostra, né? Essa daqui é a minha margem, então vamos trabalhar em cima disso. A gente não quer frustrar a cliente, essa é a maior real, decepção. essa margem não tá real, a gente sempre se alinha, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer. Alinhar a expectativa desde o começo e a gente vai seguir para executar. É isso mesmo. O que vocês hoje acreditam que o escritório de vocês se diferencia do mercado? Olha, do mercado, primeiro eu vou dizer o local, né? A gente consegue atuar em vários segmentos diferentes, porque, olha só, a gente fala, atender construtora. Atender construtora é muito mais difícil do que... Não é nem pela metragem, mas é muito... Você precisa pensar muito mais em atender uma construtora do que atender o cliente final, né? Tá. Por N motivos. O budget, outro você entender quem vai morar lá, outro é o bairro que você tá. E quem faz empreendimento... Quem faz residencial nem sempre faz empreendimento, porque é muito diferente. Não é simplesmente vou fazer um decorado, não é. A gente precisa pensar como um todo, né? No revestimento que é bom, Sim. bonito, que vá
funcionar na estética do prédio, ao mesmo tempo tentar entender onde eles precisam investir. Então, é muito mais que um trabalho de projeto de beleza, né? Tá. Então, a gente se destaca muito porque a gente consegue navegar bem por várias áreas. Então, a gente tem corporativo, escritórios, a gente tem comercial também, já fizemos lojas, residencial, que é o cliente final, a gente também construtor. Então, a gente consegue estar, assim, em cada setor, digamos assim, da arquitetura. A gente trabalha bem. Tem uma diversidade grande, a gente né? é uns poucos, assim, escritórios daqui da região, pelo menos, que a gente, assim, permeia entre todos esses setores, assim. E vou dizer com excelência, né? A gente faz muito bem, até porque a gente tem construtoras e empreendimentos recorrentes, né? Então, e clientes. Isso aí já tá dizendo tudo, né? Então, a gente consegue andar ali por todos os setores. Exatamente. Eu acho que isso é o diferencial. E assim, existe uma identidade, né? Que vocês se reconhecem. Não existe? Todo mundo tem uma identidade, né? Um jeito seu de se vestir, de fazer alguma coisa. E na arquitetura sempre tem, né? Uhum. O que é que vocês identificam de identidade nos projetos de vocês? Independente do tipo de projeto que é, sempre tem, sabe aquela coisa que a gente bate o olho e fala, olha, isso aqui é da Friso Arquitetura? Isso até um ponto que eu acho que eu gostaria de até ter essa resposta dos outros, porque a gente tem uns projetos tão ecléticos, tão diferentes um do outro, que... Mas não tem uma carinha de vocês? Bases neutras. Isso sempre. E pontos focais de cor. E pontos focais. A gente gosta de estampa, mas é muito pontual, assim. É realmente, se o cliente pedir muito, a gente gosta de valorizar, de repente, algumas obras. Claro, que em clientes que conseguem investir. Obra de artistas, então elementos naturais, como pedras naturais, tudo que a gente consegue usar de natural. Natural a gente aplica no projeto. Qualidade, né? Qualidade. E isso faz a diferença visual, assim, absurda. Só que a gente também precisa entender quando o cliente não opta, né? Por isso. Mas a gente tenta mostrar que tudo que é natural, assim como a lâmina é natural, assim como faz uma diferença, assim. Porque a mesma coisa que eu falei do braço do sofá, parece que não faz diferença nenhuma, mas no contexto são os pequenos detalhes que vão juntando para dar aquele todo diferente. Então, a gente pode falar que é a qualidade do produto, né? Sim. A arte. A gente pensa no projeto... Cada peça a gente é desse design, é dessa indústria, dessa... Tudo. A gente não simplesmente joga lá e poltrona, não. Porque é muito importante. Além do que, você vai na loja, você sabe o que você está especificando, você sabe o que é, quanto custa. Então, você tem que também saber, antes de projetar, se você está colocando um sofá de 80 mil ou de 20. Não, e também a gente não vai para, digamos assim, coisas do momento, né? O que está em alta hoje... A gente vai fazer aquele projeto baseado nisso, porque a gente gosta de coisas atemporais, né? O que faz sentido, porque uma reforma, investimento de dinheiro, tempo, não é todo ano que se troca, né? Você vai trocar. E ainda mais os empreendimentos que a gente faz 3, 4 anos depois que lança. Se você for ver... né? A gente faz o projeto 3, 4 anos antes do lançamento. E aí você vai ver, nossa, eu fiz isso há 4 anos atrás, super atual. Perfeito. É isso. Eu acho que também é isso. Se não tivesse esse pensamento, e essa questão de pensar quando lançar, ele já tá... Às vezes lançou alguma coisa diferente que a gente acha hoje bonito, que tá na moda, mas você coloca... Vamos dar um exemplo do ripado. Não vai fazer mais sentido depois. Ripado, vamos supor, tava atual, passou 4 anos, você já não... Já fica então a gente evita colocar essas coisas realmente de momento nos projetos. Bacana, isso é importante, isso é bem bacana. É difícil falar de si mesmo, né? É difícil, porque muitas vezes a gente não se olha, né? Exato. Até se olha, a gente se questiona com algumas coisas, mas a gente vai vivendo, vai fazendo, vai acontecendo. Quando tem essas questões, a gente, para pensar. Fala, nossa, será que eu faço assim, assado? Como é? Aonde eu chamo atenção? Qual a minha característica? Perfeito. É bacana isso. Agora, me contem um pouquinho da experiência que vocês tiveram em Milão. Vocês estiveram agora, né, no Salão de Móveis de Milão. Foi a primeira vez de vocês?
A minha... A Dagi também foi, né? Foi? Nossa primeira E vez, como é que foi esse impacto da primeira vez? Lógico, um evento, né? Um acontecimento muito esperado, né? Por todos os profissionais da área. Sim, porque se não é o mais importante, é um dos mais importantes, né? Do mundo, onde ali se concentra o maior número de criadores, né? Criaturas e criadores, né? E como é que foi para vocês? E, assim, interessante que não é só a feira, né? O evento em si, é a cidade toda fica Sim. nesse movimento. Então, e também não só a cidade, igual você falou, todo mundo se concentra lá, criador e criatura. Então, a conexão que a gente faz com outros arquitetos, também essa troca é muito, muito proveitosa. Lá, assim, eu acho que Válido. como toda feira, né, nacional e internacional, a gente precisa também treinar o nosso olhar para onde a gente quer filtrar, né? Porque Então, é muita coisa também. muita coisa. Então, a gente vai... não dá para fazer em 1, 2 dias, é muita coisa. E você precisa saber o que você precisa saber de tendência, de novidade. Então, a gente vai, permeia, né? Obviamente, entre os pavilhões e tudo. E a gente fotografa. A gente não vai lá pra... Como eu vou dizer? Assim como a Casa Cor. Não vai lá a gente vai lá para ver o que realmente... Eles pensaram de criativo para, de repente, obviamente, a gente colocar depois no projeto, Sim. pegar como referência. Então, essas viagens, não só Milão, como todas as outras que a gente faz de arquitetura, abastece, é o que a gente fala de nossa biblioteca mental. Que Perfeito, é a isso gente mesmo. sempre vai lembrar daquela poltrona, ou daquele negócio, ou daquele detalhe que fizeram, e a gente registra tudo isso sempre. E a gente tem uma pasta no nosso modo drive de que a gente fazer, né? perfeito. Alguma coisa que fizeram com algo isso. que você já usa há tanto você tempo, nunca mas de uma pensou. forma Sim, sim, diferente. E até não necessariamente quando a gente vai para algum evento focado em arquitetura. É um hotel que você tá viajando, e você vai, você vê os detalhes. Tá sempre É observando. um restaurante que você frequenta e você também olha. A gente foi até no restaurante e falei, você viu o detalhe daquela fechadura que mostrava feminino e masculino? Sabe umas coisas assim que a gente presta atenção? Porque são diferentes. Então todos os lugares que a gente vai, a gente sempre tá atenta. E o exterior, ele perfeito tem isso. muita... Nossa, tem. Eles são riquíssimos, né? Em detalhes, em São. mármores. Em... Principalmente Europa, né? A gente fica O velho doida. mundo tem muita coisa Tem, pra gente se tem. inspirar, É lindo. A gente abastecer fica aí até um pouco nossa... pensando, eu quero tudo, mas o que a gente vai conseguir executar? É isso. Mas é bom, isso A gente vai volta abastecendo, como perfeito. você falou, essas memórias, né? E vai deixando ali na manga. E ao longo da vida Com vai certeza, sim. e vai se aprimorando. E isso é muito bom. Olha, nós já estamos quase no final. Eu vou fazer um jogo rápido com vocês. Aí eu vou fazer uma pergunta, pode responder uma e logo em seguida a outra. Tá bom? Lazer. Vamos começar pela Yasmin. Lazer é estar com a minha família e com os meus amigos curtindo alguma coisa no céu aberto, assim. Independente de onde seja. Gosto. Lazer? Pra não ficar repetitivo? Tá, vamos mudar. Esporte. Não, eu ia falar comer e beber. Comer e beber. Boa, Por boa, exemplo, um final boa. de semana gostoso. Ir naquele restaurante que eu sei que eu vou comer uma comida gostosa. Boa. Voltar com pessoas também que eu amo. Pra gerar aquele momento... Num lugar a céu aberto, vai. Maravilhoso. Eu amo. Muito bom. Desejo. Desejo. Me tornar, eu vou falar por mim, mas me tornar uma pessoa melhor, não só profissionalmente, mas na minha vida, no meu relacionamento, na minha família, uma pessoa melhor a cada dia que passa, meu desejo. E, obviamente, projetar a nossa profissão aí, nosso escritório, até onde a gente não possa ver. Ai, agora me pegou. Peraí, um desejo. Não sei se eu vou pra essa área profissional, pessoal. Um desejo... Vai. No momento, um desejo é ver o nosso escritório pronto. Sim. Boa, Ansiedade também. total. Ansiedade. Imagino. Nossa, sim. Defeito. Defeito? Eu acho que eu sou... É um defeito da minha personalidade que eu sou muito introspectiva. Então, eu sou muito quieta, eu guardo tudo muito pra mim. Então, acho que isso é um ponto que eu até tento trabalhar pra Tenta melhorar. Eu sou bem ansiosa. E eu, infelizmente, me preocupo muito com o externo, assim. Às vezes, demais. Às vezes, demais. Tenho muita vontade de... Ser muito, muito, muito reconhecida
no nosso escritório, mas a nível fora da nossa região, São Paulo. Brasil. Nível Brasil, assim. Claro, Total. mundial seria incrível, mas o Brasil já seria excelente, maravilhoso. Ai, eu tô torcendo por isso, ó. Entrevistei elas, viu, gente? Já me perdi. Tenho muita vontade Tenho muita de... vontade. Tenho muita vontade de... Ai, gente, eu sou péssima pra esse bate-bola. O que vem primeiro na sua cabeça? Às vezes vem coisas que a gente não pode falar. Quer dizer, aqui pode tudo, não temos censura, pode tudo. Mas às vezes você fala, ai, não vou falar isso aqui. Mas Tenho é muita legal. vontade de ver o nosso escritório crescer. A gente já vem numa crescente, né? Sim. Então, Amém. o céu é o limite. Ah, maravilha. Coragem é? Coragem é... Isso que a gente fez agora, essa fase. Foi corajosa. Optar em sair da zona de conforto. É isso. Foi nem bem sempre desafiador. É fácil. E a gente é muito jovem. E a gente já... E é só saindo que a gente Graças a cresce. Deus. Isso, perfeito. como é que você fala a frase? Só saindo pela porta da frente que a gente É uma vê. frase bem legal, inclusive. A gente precisa Conta. sair pela porta da frente pra ver a casa de fora. E é bem essa fase, eu acho, que a gente tá vivendo. É difícil você sair realmente dessa zona de conforto. É Isso. muito É. difícil. Então, E você, às vezes, só consegue ver a situação quando você quando você se põe pra fora dela. Porque quando você Exato. tá naquele... Não envolvendo enxerga. você não Não, enxerga. Então, não você enxerga. precisa parar e falar, não. Se colocar por fora pra entender o que tá acontecendo É isso. e tomar as melhores decisões. Perfeito. Um arrependimento. Um arrependimento? Nossa. Ai, meu pai. Eu não sei agora se eu tenho um arrependimento. Às vezes é bom, né? Que não tem. Talvez. A gente... um arrependimento na vida, eu acho que assim, eu não tenho, ainda bem, né? Mas às vezes eu Sim. me arrependo porque eu sou uma pessoa que eu não filtro muito, às vezes, o que eu preciso falar, entendeu? Eu, Então, às vezes, quando eu for, eu já filtro já demais, falei. que eu prefiro ficar quieta e às vezes eu falo, não, eu tinha que ter falado. Olha aí o equilíbrio das duas, tá vendo? É isso. Depois de algum evento, de alguma coisa, o que você acha? Eu falei demais, você falou de menos? Não, a gente fez o equilíbrio. Acabou ótimo. complementando. É, Às vezes ela fica mais quieta, você fala mais, Sim. ou ela. E vai nesse Eu complemento. sou muito observadora, então assim, eu tô ouvindo tudo, só que eu tô pensando comigo mesma, mas externar assim, eu externo poucas coisas. Ai, a Gi é digamos tão... assim. Não, a Gi não é. Basta você conhecê-la, ela é bem... Meninas, adorei nossa conversa. foi ótimo, Eu desejo um obrigada. sucesso imenso para Obrigada. vocês. Eu já tô logo querendo ir lá em cima, Vai, tomar né? um Na cafezinho, oração, com certeza. ver como é que está, Com ver os certeza. projetos em andamento e certeza. realmente assim que o céu seja o limite para Será. vocês e que vocês cresçam muito e muito. Vocês são muito jovens, tem muita Sim, coisa sim, boa sim. para fazer. E Perfeito. muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a você. Obrigada pelo Quando ficarem convite. famosas, não A esqueçam gente de mim. volta e a gente quer aparecer lá naquele telão, viu? Não. Vamos, com toda certeza. Com Vocês são certeza. sempre muito bem-vindas Obrigada. aqui, Obrigada, viu? obrigada. Obrigada. Vocês gostaram? Olha, quanta inspiração, né? Gente jovem fazendo acontecer, saindo da zona de conforto, que é uma coisa que às vezes eu falo muito por aqui, que não é fácil. A gente se apega muito nas coisas e vai levando, sabe? Empurrando. E não é assim. A gente tem que quebrar a casca e sair e olhar como elas falaram. A casa pelo lado de fora e ver o que está acontecendo, que a gente pode melhorar. Então, fica aí uma inspiração para vocês olharem a casa de vocês para o lado de fora, né? E vamos ficar aqui desejando esse sucesso para Friso Arquitetura, que vem aí com força total aqui, nossos vizinhos. Vou agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Kitchen Santos, que logo, logo estaremos lá fazendo comidinhas naquela cozinha. Vou convidar. Vocês sabem cozinhar? Sabe cozinhar? Olha, eu vou como. levar para lá. Ela organiza. Agradecer a Breton Santos pelo nosso cenário maravilhoso. E eu sou Cláudia Mondelo, fico por aqui em mais um episódio e até o próximo. Um beijo enorme.